Essa vai ser a nossa aula número 4, que trata sobre a introdução ao empreendedorismo. A gente já conversou na nossa primeira aula, a aula de introdução à disciplina, né, alguns conceitos que a gente tinha, inclusive alguns de vocês me dizendo o que entendem por empreendedorismo, mas vale a pena a gente relembrar alguns conceitos clássicos, né, digamos assim. Hoje o empreendedorismo ele é entendido como o exercício de protagonizar atividades empresariais, né, visando o seu crescimento e consolidação no seu mercado de atuação, né, ou seja, o hábito então de alguém poder liderar, né, tomar a frente de uma determinada atividade empresarial, com esse objetivo de crescer, né, e se manter no mercado ao qual ele está inserido, né? E isso, obviamente, vale para qualquer tipo de produto ou serviço ou setor, né? Como o próprio agronegócio. Então, a história do empreendedorismo, ela se confunde com a história do próprio homem, né? Com a história da evolução do homem. Pois se acredita que o comportamento empreendedor, ele sempre existiu e que foi esse comportamento que nos impulsionou a criar, construir e evoluir, né? Esse interesse em poder modificar as coisas ou poder criar novas situações foi o que de fato nos permitiu mudar a vida como era há séculos ou mesmo milênios atrás. Então, nessa perspectiva histórica, né, os criadores do termo empreendedorismo são sempre referenciados como dois economistas, né, que é o Richard Cantillon e o Joseph Chamberlain. O Richard Cantillon, além de economista, também era escritor, e lá no século XVII, né, através de algumas publicações, é o que alguns registram como os primeiros conceitos e as primeiras descrições que ele fez, que seria destinado ao que a gente conhece hoje como uma pessoa empreendedora, né? A descrição de pessoas que tinham um aspecto diferenciado no que diz respeito a como se comportavam e como levava esse comportamento a gerar riqueza e, obviamente, atitudes que traziam benefícios a quem estava próximo. E em 1912, né, uma publicação do economista austríaco Joseph Chamberlain também já descrevia essa pessoa já com o termo de empreendedor. Ele descrevia os empreendedores como pessoas que eram verdadeiros seres iluminados, né? Ou seja, que tinham a capacidade de enxergar além do que outras pessoas não conseguem ver. E a partir dessa visão diferenciada, conseguia construir novas realidades que não existiam até então, né? Então, para muitos, esses dois economistas foram os primeiros a descrever o que a gente conhece hoje como um empreendedor. E uma das tendências observadas nas definições acrescentadas ao longo do tempo é que empreendedorismo ele deixou de ser um termo exclusivamente ligado apenas aos negócios e às empresas e passou a ser visto também como um comportamento, né, que é o que a gente também conversou na nossa aula introdutória. E quão é importante, né, a gente desenvolver esse comportamento empreendedor, cujas características ainda citaremos nessa aula. Então, o empreendedorismo como comportamento, ele pode estar associado a um negócio, a uma empresa, mas também pode estar associado a um projeto, uma realização pessoal, né? E aí, nesse sentido, hoje a gente pode ter o desmembramento dessa palavra empreendedorismo em pelo menos três formas de podermos entendê-la, né? Vamos ver cada uma delas. A primeira é o empreendedorismo de negócios, que é a visão mais tradicional que todo mundo tem do empreendedorismo, que é definido como um comportamento empreendedor vinculado a um negócio, uma empresa ou um empreendimento, né?
E quando você tem uma boa ideia e a transforma em um negócio lucrativo, esse comportamento envolve planejamento, criatividade e inovação, né? Então, toda vez que a gente observa esse comportamento de planejar, criar, inovar, buscar fazer aquilo que você considera como relevante na sua vida, mas isso tem uma ligação com o mundo empresarial, com o mundo dos negócios, então isso é o que a gente chama de empreendedorismo de negócios. Uma segunda concepção de empreendedorismo é o empreendedorismo social, né? Empreendedores sociais são semelhantes aos empresários. Utilizam as mesmas técnicas de planejamento, mas são motivados por objetivos sociais, ao invés de benefícios materiais. Ou seja, esse desejo, né, que o empreendedor tem vai ser aplicado aqui a um sentimento pessoal, não vai estar ligado ao mundo empresarial. Embora algumas formas de se planejar para poder realizar esses objetivos, obviamente, se espelham em como a gente faz isso no mundo empresarial. Mas o empreendedor social, ele tem um objetivo solidário, ele quer ajudar pessoas, causas ou instituições, né? É o que fazem, por exemplo, as organizações não governamentais, onde muitas delas surgem apenas do interesse de algumas pessoas em dar alguma contribuição para a sociedade, né? E, por exemplo, tirar algumas pessoas do mundo das drogas, do alcoolismo, da violência infantil, da prostituição, entre outros males que afetam a sociedade atual, e construir pontes para que essas pessoas sejam reintegradas na sociedade, né? E quantas pessoas a gente, por exemplo, já não ouviu falar, né, que dedicam sua vida a isso, né, criam instituições e a partir do trabalho voluntário e às vezes de doações de empresas, constituem trabalho, por exemplo, para você cuidar de animais, cuidar de crianças de rua, levar o esporte para uma comunidade carente, entre diversas outras ações que contribuem para que a sociedade ela possa ser melhor, né? Que na verdade é um papel do Estado, do governo, mas que muitas vezes o governo não consegue ou não quer com a seriedade que deveria fazer com que a sociedade ela seja justa para todos. E aí o trabalho social, voluntariado, ele faz toda a diferença para que a gente consiga ter uma sociedade um pouco mais equilibrada, onde a gente possa olhar para as pessoas que têm algum problema que faz com que ela tenha uma desvantagem maior de conseguir prosseguir na sociedade e, obviamente, se cria uma situação que essa pessoa se sinta mais motivada para poder dar a sua contribuição também como cidadã, né? Então, essas pessoas são muito importantes na sociedade, não aqui no nosso país apenas, mas em qualquer lugar do mundo, porque fazem realmente uma diferença para que pessoas que têm uma deficiência, que têm algum problema social, que têm alguma dificuldade, consigam enxergar motivação para poder se sentir mais útil, né? E, obviamente, se sentir à vontade para reconhecer que tem alguns defeitos, mas que esses defeitos eles podem ser superados a partir do trabalho de pessoas que fazem com que essas pessoas se sintam mais especiais. Tá dando para entender até aqui, pessoal? Sim, Então, nesse sentido, o empreendedor social ele não tem como objetivo a criação de produtos, serviços, de empresas, obtenção de lucro, né? Ele tem simplesmente o desejo de fazer algo que contribua para que o mundo seja melhor, ainda que ele não ganhe dinheiro com isso, né? Por isso que muitas pessoas realizam o trabalho social, o trabalho voluntário, muitas vezes no seu tempo livre, né? Trabalha durante a semana e no sábado, no domingo, por exemplo, se dedica a uma causa social, porque isso dá muito mais
sentido à vida dela do que simplesmente trabalhar por dinheiro, né? Então, são pessoas também muito admiráveis. E o terceiro aspecto aqui do empreendedor é o chamado intraempreendedorismo, que é definido simplesmente como empreender dentro das empresas, pois surgiu quando grandes empresas começaram a identificar a necessidade de incentivar o empreendedorismo dentro dos seus departamentos. Ou seja, a partir do momento em que a noção de empreendedorismo cresceu, alguns estudiosos, né, do setor administrativo perceberam que, de fato, o empreendedor é uma pessoa diferente e aspectos do empreendedor poderiam ser absorvida por outras que não têm esse comportamento, né? O empreendedor é uma pessoa mais atenta, uma pessoa que olha mais para os detalhes, é uma pessoa que se esforça mais, que trabalha mais. Então, a ideia é que esse comportamento fosse absorvido por outras que não têm um comportamento empreendedor. O que muitas vezes há uma discussão se isso é possível ou não, né? Por isso que hoje nós temos diversos cursos que têm uma disciplina de empreendedorismo, né? Seja na faculdade ou em curso técnico, porque se tem a noção de que o empreendedorismo ele pode sim ser desenvolvido, né, nas pessoas, que elas podem compreender que elas podem se esforçar mais e trabalhar com mais seriedade por aquilo que querem. Então, lá na década de 60, né, com o surgimento das grandes cidades, grandes empresas, os gestores de grandes empresas começaram a se preocupar, né? Eu tenho funcionários que não trabalham tão bem, e eles poderiam melhorar, e uma forma de melhorar isso seria desenvolver o comportamento empreendedor. Então, o movimento do empreendedorismo é essa preocupação das empresas desenvolverem um comportamento empreendedor nos seus departamentos, né? Ou seja, nos diversos departamentos, ou seja, áreas de trabalho que compõem uma empresa, onde eles levam, por exemplo, palestrantes, fazem oficinas, fazem cursos para que os funcionários possam desenvolver esse comportamento. E, obviamente, dependendo do tipo da pessoa, isso vai ser absorvido ou não, né? Mas vale pelo menos tentar desenvolver essas posturas. Pessoal, deu para compreender as três concepções de empreendedorismo de negócios, empreendedorismo social e intraempreendedorismo? Sim, eu acho. Deu sim. Você está colocando aqui sim. Ok, que ótimo. Então, se a gente fosse fazer uma análise, né, na nossa turma mesmo, possivelmente a gente observa, né, colegas que se encaixariam nessas três concepções, né? Seja, por exemplo, no empreendedorismo de negócio, onde nós temos colegas que já trabalham, né? Por exemplo, que já têm o seu próprio negócio, que já têm uma ideia do que quer fazer no futuro. No empreendedorismo social, se nós temos algum de vocês que é engajado, né, alguma instituição que pratica o trabalho voluntário, que faz algum trabalho social, e o intraempreendedorismo no que diz respeito a, por exemplo, alguns de vocês que ao passar pela disciplina de empreendedorismo lá no primeiro ano, já mudaram algumas posturas, né, e começaram a pensar em montar o próprio negócio, ou começaram a absorver algumas das características do empreendedor, né? Então, de um jeito ou de outro, todos nós vamos ser atingidos pelo empreendedorismo, né? Alguns com mais intensidade, outros nem tanto, mas ele faz parte da nossa vida. Para a maioria das pessoas, o empreendedor ele é o indivíduo que se fez sozinho, apesar das adversidades, e que conquistou um sucesso individual, né? Então, muitas vezes o empreendedor é quase enxergado como um herói, um super-homem, né? Uma pessoa que não se deixa abater por dificuldades e está sempre lá no topo. Mas é preciso conceber o empreendedor para além dessa perspectiva do sucesso individual, que é entender que por trás do sucesso
às vezes há muitos anos de trabalho, né? Abdicação, né? De tempo livre, de ir às festas, de namorar, de relacionamentos sociais, para poder se concentrar naquele objetivo a qual você tem na sua vida, né? E por isso, muitas vezes, não é fácil ter um comportamento empreendedor, porque o mundo atual ele nos dá muitas distrações, né? É muita festa, muita coisa, muito tudo, e a gente quer saber o que se passa o tempo todo na vida das outras pessoas, mas se a gente quiser fazer com que os nossos objetivos aconteçam, a gente não tem que acordar e ir direto para uma rede social para saber o que, que o outro está fazendo. A gente tem que acordar e ir trabalhar naquilo que a gente considera como objetivo para nós, né? E saber que o sucesso ele vem com o tempo, né? Demanda-se é, dias, semanas, meses, anos até que as coisas de fato aconteçam, né? E obviamente nesse percurso muita coisa vai dar errado, muitas frustrações vão acontecer e é importante se manter resiliente durante todo esse período, né? Porque é isso que difere a maioria das pessoas, né? Os empreendedores, eles sabem que a dificuldade faz parte da vida e não ficam apenas reclamando. Eles encontram logo uma solução para saber superar isso rapidamente. Então, eu vou deixar aqui mais uma dica cultural para vocês, né? Que é o livro O Segredo de Luísa, né? Esse livro que, inclusive, a nossa biblioteca tem vários exemplares, né? Se caso, né, houver uma situação que vocês precisem ir na escola, acredito que logo, logo, quando forem receber as apostilas, né, vocês podem, inclusive, ver a possibilidade aí, se tiver interesse, óbvio, de alugar, né, tem vários exemplares lá. E por que que eu estou indicando? O Segredo de Luísa, ele é um best-seller, né, é um livro de um autor brasileiro, que é o Fernando Dolabella, que já vendeu mais de quase 200 mil exemplares, e é uma referência, né, em cursos técnicos, também universidades e até cursos de pós-graduação em áreas ligadas à administração de empresas, né? Sendo inclusive leitura complementar e às vezes até obrigatória em até faculdades e universidades de outros países, como de Portugal, né? E por que esse livro ele se tornou muito importante? Porque ele fala sobre a criação do plano de negócio, que é um dos módulos da nossa disciplina que iremos estudar mais à frente. Que o plano de negócio é um projeto de criação de uma empresa. Então, obviamente, que estudar um plano de negócio é estudar algo muito técnico, né? Mas o segredo de Luísa, ele conta como se fazer um plano de negócio de uma forma romantizada, né? O livro, ele é um romance. Ele é a história de uma personagem que se formou, se não me engano, em odontologia, né? Inclusive é o orgulho da família por ter feito uma faculdade, mas assim que ela termina a faculdade, ela percebe que esse curso não é o objetivo da vida dela. E o objetivo da vida dela, ela descobre que seria vender um doce muito popular lá no estado do Minas Gerais, que é o chamado doce cascão, né? Que é um doce que é produzido da casca da goiaba. E toda a família dela acha que ela é uma louca, né, por querer largar uma profissão conceituada para poder empreender num negócio a qual muitos não conseguem visualizar como algo que é capaz de sustentar ou que seja bem visto no que diz respeito à carreira profissional. Mas mesmo assim a Luísa bate o pé e vai atrás desse sonho, né? E aí o livro conta toda a saga da Luísa para conseguir criar a empresa dela, conversando com especialistas, começando a entender como é que funciona o processo da agroindustrialização desse produto, a conseguir ganhar mercados. Então é toda uma história de empreendedorismo fictícia, mas que tem muito a ver com a realidade, né? E é um livro realmente muito belíssimo, porque além de emocionante em sua história, você consegue agregar todas as informações que são relevantes para a criação do conceito de uma empresa, né?
Então, realmente é um livro espetacular, né? A gente tem muito orgulho de ter sido de um escritor brasileiro e que é muito conceituado não só aqui no nosso país, como lá fora, e que eu indico que vocês busquem aí se tiverem coragem ou mesmo se tiverem interesse, né, por esse mundo do empreendedorismo do negócio, porque é um livro que tende a acrescentar bastante no desenvolvimento da nossa carreira. Nesse sentido, eu trouxe aqui algumas frases, né, do autor do livro, Fernando Dolabella, para que a gente reflita, né, sobre o conceito do empreendedorismo. Né? Fernando Dolabella, além do Segredo de Luiza, lançou outros livros e é uma das pessoas mais conceituadas do nosso país sobre esse tema. Né? Segundo ele, o empreendedorismo não pode ser um instrumento de concentração de renda, de aumento de diferenças sociais ou uma estratégia pessoal de enriquecimento. Ou seja, o empreendedorismo não deve ser apenas algo que a gente deve ter em mente com aquela visão de ter uma empresa para ganhar bastante dinheiro, ser rico e pronto. Né? Eu não me importar com mais nada que aconteça. Conforme ele coloca, no Brasil, o tema central do empreendedorismo deve ser o desenvolvimento social, tendo como prioridade o combate à miséria, oferecendo-se como um meio de geração e distribuição de renda. Né? Ou seja, ao crescer e se desenvolver na carreira profissional, na carreira empresarial, o empreendedor ele tem que perceber que está numa posição privilegiada no nosso país. Né? Que posição privilegiada é essa? De ter dinheiro e não ter que se preocupar, muitas vezes, com o dia de amanhã. Né? O dinheiro não ser mais problema, mas ter que se preocupar com se manter no mercado, continuar oferecendo produtos de qualidade, com inovação. E, nesse sentido, existe o poder de interferência na sociedade. Né? Esse poder de interferência é saber que sua empresa vai poder estar empregando pessoas e, através desses empregos, essas pessoas vão poder também construir seus sonhos, tendo a vida que merecem ter e fazendo a economia girar. Né? E também trabalhar causas sociais, né? Que é uma cultura que pouco se pratica aqui no nosso país, mas que é muito comum em países como os Estados Unidos, a cultura da doação, né? Você doar dinheiro para instituições de caridade, para hospitais, para organizações não governamentais, ou seja, entender que todo aquele dinheiro que é acumulado não é apenas para o seu patrimônio, para você ser cada vez mais rico, mas que essa riqueza ela precisa ser compartilhada com a sociedade, dando oportunidades para que a sociedade seja melhor. Né? A gente pega, por exemplo, no nosso estado do Ceará, nós temos exemplos belíssimos, como na fábrica da cervejaria Heineken, lá em Pacatuba, onde se é mantido diversos projetos sociais que levam esporte para crianças carentes. Né? Então, em uma aula de futebol, que um profissional que uma criança não tinha até então e passa a ter a partir de agora, quem sabe ela se desenvolve, é contratada por um time no futuro. Né? Existem outros exemplos da fábrica das sucujandaias, onde tanto os funcionários quanto a população da cidade onde ela está inserida, se não me engano é Horizonte, é engajada a participar de movimentos também de incentivo ao esporte, como, por exemplo, participar de maratonas, corridas atléticas. Então, há muitas possibilidades das empresas contribuírem para que a sociedade seja melhor, engajando pessoas que estão em uma classe social menos favorecida e desassistida pelo Estado, né? E oferecendo alternativas para que essas pessoas possam crescer. O Fernando Dolabella também nos coloca que mais do que uma preocupação com o indivíduo, o empreendedorismo ele deve ser relacionado à capacidade de se gerar riquezas acessíveis a todas. Né? Como geralmente a renda concentrada teima em não se distribuir, é importante que ela seja gerada de forma distribuída. E é disto que cuida o empreendedorismo. Ou seja, renda concentrada
esse conceito da economia que nós temos ao considerar, num país como o nosso, por exemplo, que existe muitas pessoas ricas, né? Mas essas muitas são poucas em relação às pessoas pobres, né? É menos de 10% a porcentagem do nosso país que é considerado como a classe rica, né? Inclusive, nós temos aí até pessoas que chegam à casa de serem bilionários, né? Mas a quantidade de pessoas pobres é muito superior. Então, é isso que é renda concentrada, a riqueza está nas mãos de poucos. E aí, o incentivo ao empreendedorismo ou a distribuição dessa riqueza, a partir de que as pessoas mais ricas sejam empreendedoras e enraizem essa cultura de enxergar a sociedade e fazer com que essas pessoas se desenvolvam, podem contribuir de fato para que a sociedade ela cresça como um todo. E não simplesmente a gente aumente um PIB do nosso país, mas apenas mantendo as mesmas pessoas ricas, né? A gente precisa fazer com que as pessoas pobres entrem numa classe média, construam suas vidas, tenham seus sonhos e não sejam apenas pessoas miseráveis, dependentes do Estado, né? Então essa visão, ela é muito nobre e o Fernando Dolabella defende muito que o empreendedorismo ele mantenha sempre essa visão agregada, né? De que o empreendedor não deve ser apenas uma pessoa que quer enriquecer e enriquecer e enriquecer e ter cada vez mais dinheiro, como se quando morresse esse dinheiro fosse levado para o túmulo dela, né? Não, ele deve encontrar também formas de contribuir para que outras pessoas também cresçam, desenvolvam e façam seus sonhos acontecer, né? De forma que todos nós possamos de alguma forma ser ricos, não exatamente de dinheiro, mas de satisfação em poder viver e habitar um determinado país e, obviamente, conseguindo o básico, ou pelo menos o suficiente, aquilo que a gente quer e merece, para que a gente se sinta satisfeito em ser uma verdadeira sociedade colaborativa e participativa uns com os outros. E o que vocês pensam sobre esse conceito de empreendedorismo? Já conseguiam enxergar a responsabilidade que o empreendedor pode ter na sociedade a partir do momento que decide criar uma empresa, desse impacto que é muito maior do que apenas para si mesmo, ou isso é uma novidade? O que vocês acham sobre esse assunto? Para mim foi uma novidade, porque eu tinha a mentalidade que o empreendedor seria só aquela pessoa que estaria direto atrás de ganhar dinheiro, 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 e não. Ela tá ali também para deixar um legado, né? Um legado para a sociedade, como exemplo e tudo mais. Muito bem. Foi a Clarice, foi, que falou? Isso. Mais alguém? Obrigado, Clarice, pela participação. Mais alguém gostaria de se manifestar? Complementando a frase da Clarice, eu também concordo plenamente. Para mim, empreendedorismo, antes dessa matéria, né, se resumiria apenas a negócios, né, a renda, essas coisas. E com a matéria do empreendedorismo, a gente pôde ver que ela se aplica até mesmo à sociedade, né? Mesmo com os exemplos, né, vistos pela pandemia, de empresas que doam, que participam de projetos sociais, a gente tem um conceito muito pequeno do que seria empreender, né? Mas com essa a gente tá mais apto a aprender o real significado de empreendedorismo. Muito bem, obrigado, Luciano. Mais alguém? A Luanda colocou no chat. Posso ler? Pode sim. A Emanuele colocou que para ela também é novidade, o Diogo também que era novidade, a Roberta também que era novidade, e a Luanda colocou: para mim, empreendedorismo era somente vender, mas depois que comecei a trabalhar com o negócio, vi que não é somente isso, é algo bem a mais que isso. E a Giane colocou: para mim também é algo novo, porque eu só achava que empreendedorismo era algo só relacionado ao seu próprio negócio e à questão de ganhar dinheiro, só que não. Muito bem.
A Grato gente pelas... colocou Oi. que tem vários requisitos a complementar. Exatamente, a gente vai desbravar todos eles. Grato a todos aí que colaboraram com a discussão, né? O Vou deixar, básico mesmo. inclusive, pessoal, mais uma dica, certo, para quem gosta aí de ver vídeos. No YouTube, tem o canal do programa Roda Viva, que é o mais tradicional programa de entrevistas do nosso país, né? E ano passado teve uma entrevista com a Luísa Trajano. Quem que é a Luísa Trajano? Ela foi a fundadora do Magazine Luiza, né? Que hoje é a maior rede de varejo do nosso país, né? E essa entrevista foi muito interessante, repercutiu muito na época, né, pela visão que a Luísa Trajano tem dessa visão que o empreendedorismo traz de como o empreendedor ele pode ser responsável por mudanças na sociedade. Não só como é responsável, como deve ser, né? E um dos momentos, contando a história dela no programa, né, ela, quando passou a administração da empresa para o seu filho, né, entre outras pessoas que compõem a sua família, é uma empresa que surgiu basicamente de base familiar, né, era uma rede pequena, começou com uma única loja e aí foi crescendo, como a Macavi, uma Zeni que tem várias lojas no estado, foi se expandindo e basicamente hoje nós temos Magazine Luiza em tudo que é canto do Brasil, funcionando no mercado eletrônico, inclusive inovando no mercado eletrônico e virtual brasileiro. E em determinado momento, né, inclusive ela chegou ao topo de ser listada como uma das mulheres mais ricas do mundo, ela largou a administração da empresa e passou para os filhos porque ela não se sentia bem na vida, né? E que sensação, insatisfação era essa? É porque ela sentia que não tinha dado uma contribuição para a sociedade. Então ela saiu da empresa para criar um movimento, que inclusive é rotulado de movimento feminista, né? Que é o Mulheres pelo Brasil, que foi criado com o objetivo de criar causas sociais e de propor ações para melhorar a forma como os funcionários são tratados dentro da empresa, para reduzir a pobreza no Brasil. Tanto é que alguns governos anteriores, né, fizeram até convite para ela ser ministra, né, de participação no governo, mas ela nunca teve envolvimento com políticos, embora tenha amizade com alguns, mas nunca teve envolvimento e disse que nem quer, porque o movimento que ela quer fazer é sempre apartidário e ligado a essas causas sociais, né? Através desse movimento dela já conseguiu levar muitos cursos de capacitação para pessoas de baixa renda, né? Luta para ter essa questão da equidade de valorização salarial da mulher, e entre outras ações que são muito importantes, né, e que precisa do engajamento de fato da sociedade para que a gente veja essa realidade mudar. E é muito interessante ver essa história ser contada, porque isso é um trabalho muito difícil, né? A gente cobrar, por exemplo, de político causas sociais, melhorias em hospitais, que é algo que ela faz e não precisava, ela já estava rica, ela não precisava disso, ela podia simplesmente cuidar da vida dela e se preocupar com isso, mas não, ela resolveu se preocupar com pessoas não desfavorecidas e disse que a partir desse momento a vida dela mudou e ganhou um sentido, né? Então, muitas pessoas que se a gente for procurar estudar, que lideram ou lideraram grandes empresas, estão engajados em movimentos como esse, né? Porque, de fato, muitos de nós acham que o melhor da vida seria ser rico, né? Mas muitas pessoas que chegaram a esse nível de riqueza deixam bem claro para a gente que não é apenas ter dinheiro, você precisa encontrar um sentido para a sua vida e esse sentido muitas vezes não se vem com coisas materiais, né? Você precisa dar uma colaboração para a sociedade para se sentir de fato útil e fazer com que sua vida valha a pena. Então fica aí a dica, caso alguém tenha interesse em assistir depois, só buscar no YouTube Roda Viva Luísa Trajano, porque é uma verdadeira aula de como se viver e como buscar os nossos sonhos.
Então, a partir desses conceitos, né, que a gente conversou aqui, a gente pode também verificar e evidenciar que comportamentos são esses que fazem com que um empreendedor, independente de ele ser voltado à área dos negócios, ao meio social ou que veio através do intraempreendedorismo, ele precisa ter para, de fato, ser reconhecido como um empreendedor, né? Nesse sentido, ao optar pelo seu próprio negócio, o empreendedor ele deve agir de forma ética. Uma empresa que gera novos postos de trabalho também contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estavam desempregadas. Mais pessoas trabalhando também significa mais clientes para o comércio local do município e assim por diante. Então não tem jeito, né? Querendo ou não, você vai estar causando um impacto na sociedade com uma atividade empresarial. E é a mais simples, às vezes um produto, um serviço que você está oferecendo é algo que está mudando a vida de uma pessoa, né? É algo que ela necessitava muito. E daí a importância de se prezar por produtos e serviços que de fato tenham qualidade, que deem garantias que o consumidor ele pode confiar na origem da sua produção, né? E a ética, obviamente, deve pautar todo esse discurso, principalmente quando a gente olha para a história recente do nosso país. Quantos e quantos empresários, né, que tiveram o mundo nas mãos foram parar atrás das grades, tiveram sua carreira e sua reputação completamente arruinadas, né, ao se aliar ao pior que existe na política do nosso país e criarem esse hábito de práticas de corrupção, né? A gente vai de grandes empresas, inclusive do nosso setor, como a JBS, entre outras, que, pela falta de ética, acabam fazendo com que todo o sonho, todo o empenho, todos os anos de trabalho para se criar uma empresa com nome, acaba se dissolvendo rapidamente a partir do momento em que as pessoas olham para ela e não enxergam uma empresa que de fato contribui para o progresso do país, mas que muitas vezes contribui para que o nosso país seja pior, né? E isso não existe nada pior do que isso para que a gente construa sentimentos na sociedade que não são benéficos, inclusive para o meio empresarial e que precisam ser protegidos. Isso vai justamente de encontro ao tal do ESG, que eu já citei para vocês lá na disciplina de qualidade de certificação, né? Que é uma nova concepção onde as empresas prezam pela sua governança, pelo seu respeito ao meio social e ambiental, né? Quando a gente fala de governança, a gente fala também de práticas que sejam corretas, né? Ou seja, é quem participa de um negócio, quem lidera uma empresa, adotar sempre as posturas adequadas, pautadas em éticas e valores, de formas a desconstruir qualquer concepção errônea que se tem do mundo empresarial, né? Que não surgiu de hoje com todos esses escândalos de corrupção. Isso vem desde dos primórdios, né? Quando, por exemplo, a gente assim, que eu não sou dessa época também, né? Mas que vocês já devem ter ouvido falar, que a gente ia, por exemplo, nos comércios, né? Nós não tínhamos sacos de arroz, feijão, açúcar embalados em quilo, e você ia comprar uma determinada quantidade, né? E aí poderia ter comerciantes que adulteravam as balanças e você pagava por uma determinada quantidade de 1 quilo, por exemplo, e na verdade estava levando 900, né? Havia a situação, por exemplo, de alguém ligado à área da eletrônica consertar um aparelho, mas consertar de uma forma que daqui a uns dias ele com certeza vai entrar em problema novamente, você vai precisar do serviço, né? Então, essas técnicas, né,
chamadas de picaretagem, que são criadas para que esses maus empreendedores conseguissem ganhar mais além do que era cobrado em cima de seus clientes. Então, essas práticas, elas estão sendo deixadas de lado a partir desse princípio da boa governança, das boas práticas, que a gente pode resumir em apenas um nome, que é a ética, ou ética empresarial. Nesse sentido, esses verdadeiros empreendedores, eles apresentam as seguintes características, né? Essas são as principais características que a gente vai citar do empreendedor a partir de agora. A primeira delas é buscar oportunidades e ter iniciativa, né? Ou seja, fazer as coisas antes de ser solicitado ou antes de ser forçado pelas circunstâncias. Agir para expandir o negócio a novas áreas, produtos e serviços. E aproveitar oportunidades fora do comum para começar o negócio, obter financiamentos, equipamentos, terrenos, local de trabalho ou assistência, né? Então, o empreendedor, ele olha sempre à frente. Se ele vê que ele pode ampliar o negócio dele, vender um novo produto, ele vai estar enxergando essas oportunidades e vai estar tendo iniciativa de fazer antes que alguém faça. Porque em um mundo competitivo, se você não fizer, outro vai fazer e vai ficar com a vantagem à sua frente, né? Outra característica do empreendedor é correr riscos calculados, né? Enquanto a maioria das pessoas não quer correr risco, o empreendedor ele corre risco sim, mas de uma forma bem pensada, né? Eu vou tomar determinada atitude, mas ela pode dar errado. Mas se ela der errado, eu já vou ter um plano para saber lidar com essa situação. Então, quem corre riscos calculados, avalia alternativas e calcula os riscos. Age para reduzir os riscos ou controlar os resultados. E coloca-se em situações que implicam desafios e riscos moderados. Então, quantas e quantas vezes na nossa vida a gente tem que fazer alguma coisa, ou vê que poderia fazer alguma coisa, e a gente acaba se intimidando. Não, não vou fazer não. Vai que dá errado. Mas e se desse certo, né? E o que eu posso conseguir além, a partir do momento em que dá certo? Então, essa visão de não deixar oportunidades passar, ela vai estar sempre presente. E por mais que haja riscos, haverá uma avaliação do risco, para eu conseguir ter a postura que será necessária caso esse risco seja danoso, né? Outra característica do empreendedor é exigir qualidade e eficiência. O empreendedor ele encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápidas ou mais baratas, que é o que a gente chama de eficiência, o fazer mais com menos. O empreendedor também age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões de excelência, ou seja, preza por fazer coisas com qualidade. E desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo, ou que o trabalho atenda a padrões de qualidade previamente combinados, né? Ou seja, cumpre a sua palavra, né? Então, esses são valores realmente essenciais que norteiam o empreendedor. Uma outra característica é que o empreendedor ele é persistente. Ele age diante de um obstáculo que para ele é significativo. Age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo. E assume responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário para atingir metas e objetivos. Justamente isso é necessário porque se não der certo, ele reconhece que o erro foi dele. Ele não vai terceirizar essa culpa dizendo que a culpa foi de fulano, de ciclano. Ele vai assumir que foi dele. E, obviamente, vai se recompor para poder
superar esse problema e continuar em busca do seu objetivo. E também é característica do empreendedor ter comprometimento, que é fazer um sacrifício pessoal ou desprender de um esforço extraordinário para poder completar uma tarefa. Isso significa muitas vezes trabalhar no fim de semana e dormir tarde da noite se empenhando na realização daquela tarefa. Colaborar com os empregados ou se colocar no lugar deles. E, se necessário, para terminar o trabalho, né? Ou seja, não apenas cobrar, mas compreender o que esses empregados estão precisando para poder concluir o trabalho, que também leva o meu nome e por isso eu tenho que me importar. E empenhar-se em manter os clientes satisfeitos, em colocar em primeiro lugar a boa vontade em longo prazo, acima do lucro em curto prazo, que é o que faz com que muitas empresas não se sustentem, né? Então, prezar para que a gente tenha bons produtos, bons serviços, um bom atendimento e, obviamente, aguardar para que esse investimento venha ao longo do tempo. Então, essas são características indispensáveis ao empreendedor e que tenho certeza que alguns de vocês conseguiram se reconhecer, né, dentro dessas características, porque eu mesmo observo em vários de vocês algumas dessas características que, obviamente, só tende a se aperfeiçoar ao passar do tempo, né? Para aqueles colegas, obviamente, que manterem esse espírito empreendedor ativo, eu espero que assim seja, porque nós temos muitas pessoas que acabam perdendo essas características, né? E, obviamente, isso reflete no modo como suas vidas vão se desenhando, seja de forma pessoal ou profissional. E é isso que a gente não deve deixar acontecer. É manter sempre vivo essas características, essa busca, essa nossa necessidade de fazer sempre o melhor. Primeiramente pela gente, mas sem esquecer dos outros. Com isso, pessoal, a gente vai terminando a primeira parte dessa nossa aula, que continua na semana que vem.